TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque aos malefícios do cigarro eletrônico. Após uma manifestação dos RPAs da educação em Petrópolis, a Prefeitura realizou o pagamento do salário dos profissionais. A Prefeitura também abriu licitação para a compra de merenda. De acordo com o edital, o prazo é de 12 meses. Novo laboratório de iniciação científica vai ser inaugurado em Teresópolis. A cerimônia vai ser realizada nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde. A equipe CBV Vôlei de Petrópolis anunciou mais uma edição da Copa das Estrelas e com ação social envolvida em prol da PPO. E o Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Trabalho para combater o assédio eleitoral. O diálogo com o objetivo de apontar os malefícios e buscar estratégias e ações contra o cigarro eletrônico. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais no Facebook, no YouTube e no nosso site, que você também tem acesso, Facebook, YouTube, TV Correio da Manhã, nosso site tvc16.com. Você também pode acompanhar as nossas notícias, as informações da nossa região de cobertura pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. Além disso, quer participar aqui da nossa edição do Correio Petropolitano Debate e também dos outros telejornais aqui da TV Correio da Manhã, você tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. O nosso e-mail está na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Por esses dois meios de comunicação, você consegue mandar a sua mensagem, explicar alguma situação que esteja passando aí pela localidade, como a gente apresentou aqui já algumas vezes, falta de coleta de lixo, de água, inclusive nessa semana. Então você pode mandar para a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, além de fotos e vídeos que também podem ser enviadas para a nossa equipe, que aguarda a sua mensagem. A gente começa a edição de hoje abordando aqui a manifestação que foi realizada em Petrópolis na última terça-feira. Alguns estagiários e RPAs que atuam na rede municipal de ensino da cidade se reuniram na Praça da Águia, no centro da cidade, nesta terça-feira, para denunciar os constantes atrasos nos pagamentos dos salários. Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que a categoria denuncia o problema. Estagiários e RPAs de educação de Petrópolis que atuam na rede municipal alegam que enfrentam atrasos no pagamento dos salários constantemente. Ainda segundo eles, o pagamento referente ao mês de agosto, que deveria ter sido feito no 5º dia útil do mês de setembro, não foi realizado pela Prefeitura. Questionado, o município afirmou a representantes da categoria que depositaria os valores no dia 13 do mesmo mês, o que também não foi feito. Diante disso, um movimento foi realizado na Praça da Águia nesta terça-feira para exigir um posicionamento do poder público. Para denunciar o atraso dos salários dos contratados e dos RPAs da cidade de professores, né? Então a gente veio hoje como apoiadores do movimento estudantil, estagiários, né, das faculdades aqui do CEDERJ, da cidade de Petrópolis, e também contratados temporários que estão sofrendo com a falta de salário. De acordo com Felipe Santos, que é estagiário da rede pública, desde que entrou na rede há cerca de um ano, os atrasos nos pagamentos sempre foram um problema. Ainda de acordo com ele, alguns funcionários não estão conseguindo ir trabalhar por conta da falta de dinheiro. Vai continuar até a Prefeitura nos dar um parecer sobre, né, da data que vai nos pagar. Situação difícil, né? Imagina, você trabalha o mês inteiro, chega ali o dia do pagamento, ele não cai na conta, né? Você não recebe. Vale lembrar, muitos aí têm até mesmo a própria faculdade para pagar. Aí você depende daquele valor,
também às vezes para inteirar ali na mensalidade da faculdade, ou que seja para qualquer outro tipo de conta ou compromisso, ou nem que seja para pagar nada, seja para pegar o dinheiro e guardar no banco e deixar lá. É direito, né, dos profissionais, dos RPAs, dos estagiários, receber em dia. E esse problema ele é recorrente, como a gente já apresentou diversas vezes aqui. E não foi à toa que foi realizada uma manifestação. Então a gente espera que a Prefeitura possa cumprir também com essas determinações e os prazos estipulados de acordo com o contrato para que a população possa receber em dia. Em nota enviada às 3h30 da tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que os repasses já tinham sido realizados, porém não especificou a data dos pagamentos. Em entrevista à nossa equipe, a diretora do Sindicato dos Profissionais de Educação de Petrópolis, Rose Silveira, afirmou que os profissionais contratados de forma temporária devem receber os salários em dia, como todos os outros trabalhadores do país. Ela ressaltou ainda que é um absurdo o município atrasar os salários. A gente continua falando sobre educação porque a Secretaria de Educação de Petrópolis abriu editais de licitação para a compra de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para a merenda escolar, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, para os próximos 12 meses. Como a nossa equipe já mostrou, inclusive no Correio Petropolitano, na coluna do Correio Petropolitano, o contrato com a Associação de Produtores Rurais de Petrópolis, que estava em vigor, é objeto de investigação do Ministério Público Federal, o MPF, e da Polícia Federal, por suspeita de corrupção nas informações prestadas ao governo federal. O MPF cobrou do município, em março, após a investigação vir a público, o encerramento do contrato com a associação. A Prefeitura, no entanto, não cumpriu o pedido e realiza agora a licitação após o encerramento do contrato investigado. Como também foi apontado pela nossa equipe e também pela coluna do Correio Petropolitano, em agosto, o Ministério Público Federal estimou que o prejuízo do esquema de adulteração de documentos da agricultura familiar na merenda escolar seja ainda maior do que os R$500 mil calculados no início da investigação. No portal da Transparência da Prefeitura, constam apenas contratos com a Associação de Produtores Rurais de Petrópolis de 2021 a 2023. Estes, somados, são R$5.700.000. Como o contrato com a associação investigada ainda é mantido, o procurador da República, Charles Estevão da Mota Pessoa, que está à frente desse caso, apura se há novas irregularidades após o esquema ter sido revelado durante a Operação Farnel, em janeiro desse ano. A gente muda de assunto, fala um pouquinho sobre esporte, porque a equipe CBV Vôlei de voleibol aqui em Petrópolis anunciou mais uma edição da Copa das Estrelas. O torneio interno vai ser realizado entre os dias 5, 12 e 13 de outubro na Casa de Portugal, no Quitandinha, e com uma expectativa de participação de 100 atletas. A primeira edição foi realizada em 2023 no Coronel Veiga Futebol Clube, que fica ali na Praça Pasteur, e contou com cerca de 50 participantes. A competição é disputada em quartetos e cada equipe deve ter um limite máximo de estrelas, justamente que faz jus ao nome da competição. E elas são definidas de acordo com a habilidade de cada atleta. Após a montagem das equipes, elas se enfrentam entre si em jogos eliminatórios. E para esse ano, as partidas também vão ser transmitidas ao vivo pelo canal do CBV no YouTube. Durante o torneio também vão ser realizadas atividades e oficinas de massagem, dança e sorteio de brindes para atletas e torcedores. Com o objetivo de auxiliar a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, o CBV criou também a campanha Doar com Amor, em que a taxa de inscrição para a competição engloba 1 quilo de alimento não perecível que vai ser destinado à Casa de Apoio. Muito bacana a gente ver uma iniciativa como essa e a gente também deseja boa sorte aos atletas que vão participar da competição. Vamos falar sobre oportunidades, porque após a saída da Petroita aqui do município, as empresas de Petrópolis estão contratando novos profissionais para atuarem no transporte público.
As vagas ofertadas são variadas e para setores e funções de cada empresa. Entre as principais estão de motorista, cobrador, fiscal, manobrista, mecânico, capoteiro, eletricista, lanterneiro, almoxarifado, serviços gerais, auxiliar de escritório, tráfego e monitoramento, além de jovem aprendiz. Para enviar o currículo para a Cidade Real, basta encaminhar o documento para o WhatsApp DDD 24 99860 4413 ou por meio do e-mail recrutamento@cidaderealtransportes.com.br. Para concorrer à vaga na Cidade das Hortênsias, basta encaminhar o currículo para o WhatsApp DDD 24 2103 9950 ou pelo e-mail vagas.rhpetropolis@gmail.com. Os candidatos às vagas da Turp Transporte precisam enviar o currículo para o WhatsApp DDD 24 99284 7330 ou pelo e-mail vagas@turp.com.br. As oportunidades de emprego são acessíveis a todos os gêneros e, inclusive, pessoas com deficiência. Tá aí a gente acompanhando, então não deixe você que, inclusive, de alguma forma foi funcionário da Petroita ou que já atuou no transporte público, né, dentro das vagas que foram apresentadas pela reportagem e que você ainda não está empregado, não deixe de enviar o seu currículo. Foi inclusive noticiado aqui, né, os e-mails, número de telefone para fazer o envio da documentação necessária, enfim. Vale lembrar, tem as próprias empresas em si, os endereços específicos, quando não realizam até mesmo algumas ações para arrecadação ali, né, a coleta ali desses currículos, até mesmo nos próprios terminais da cidade. Vamos falar sobre a operação especial, porque carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em operação que está prevista para acontecer na madrugada dessa quinta-feira, né? Ou seja, virada de quarta para quinta-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão vai exigir a interdição da pista de descida da serra, e aí, nesse caso, a interdição total, entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação ela é necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida da serra de traçado quase centenário. As equipes da Concer e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A orientação é que o motorista programe a viagem e evite retenções nesse trecho da rodovia durante a operação especial. E para obter as informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário deve ligar para a Central de Atendimento Concer 0800 282 0040. Lembrando, essa operação ia acontecer no início dessa semana, mas justamente por conta aí, né, das não condições principalmente climáticas favoráveis, foi necessária esse adiamento. E é claro, caso haja novamente, a gente traz essa informação para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer um intervalo rápido e volta daqui a pouco. A gente tem a previsão do tempo também para essa quinta-feira. Será que vai continuar chovendo? Além disso, informações sobre a nossa região de cobertura, sobre Teresópolis, entre outras. Não saia daí, um intervalo rápido. E a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. Chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo da previsão do tempo para essa quinta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a gente ainda tem previsão de chuva para essa quinta? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, eu já posso adiantar que a previsão para esta quinta-feira é de aumento nas temperaturas em todas as nossas cidades de cobertura. A produção irá colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor. E olha, em Nova Friburgo, os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 25 graus. O dia deve amanhecer nublado pela manhã e permanecer com grande acúmulo de nuvens no céu até a tarde. Pela noite, a previsão é de céu limpo e não chove na região. Em Teresópolis, o clima começa parecido com o de Nova Friburgo, variando entre mínima de 11 e máxima de 25 graus. O dia também será de muitas nuvens no céu e ventos de intensidade fraca. Já em Petrópolis, os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 27 graus, passando novamente por ligeira elevação. O dia no município será nublado, mas não há previsão de chuva. Em Paraíba do Sul, o dia vai estar mais quente, com previsão de mínima de 15 e máxima de 28 graus. Ainda assim, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e não chove durante esta quinta-feira na cidade. E para finalizar, Richard, em Três Rios, apesar da previsão ser de tempo nublado para esta quinta-feira, os termômetros também passam por ligeira elevação, variando entre mínima de 18 e máxima de 29 graus.
E olha, Richard, com a queda na temperatura, podemos dizer que a sensação térmica melhorou, mas o alerta de seca emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia segue em diversas cidades do Brasil, incluindo os municípios da nossa região de cobertura. Então é importante que a população continue se cuidando e, lógico, lembrando de se hidratar, né? Com certeza, Eric. Obrigado pelas informações. Todo cuidado é pouco durante esse período. Um bom trabalho para você e a gente volta amanhã com a previsão do tempo também para o fim de semana. Igualmente, Richard, eu que agradeço. Assim a gente termina a previsão do tempo para essa quinta-feira. A gente fala um pouquinho sobre o período eleitoral, porque na abertura da sessão plenária da última quinta-feira, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, informou sobre a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal e o Ministério Público do Trabalho para combater o assédio eleitoral no trabalho durante as eleições municipais deste ano. A gente vai acompanhar então a fala da ministra Carmen Lúcia justamente no início da sessão da última quinta-feira, que ela cita essa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Eu assinei um termo aditivo, senhores ministros, a um acordo de cooperação que nós tínhamos firmado em 2022 com o Ministério Público do Trabalho, porque mesmo nos espaços de trabalho, seja por uma função hierárquica, uma qualidade ou característica de submissão, de subordinação que é próprio das relações de emprego, nós tivemos experiências muito ruins nas últimas eleições de empregadores forçando, induzindo, estimulando, enfim, a que os seus funcionários, os seus colaboradores, isto no espaço particular ou até no espaço público administrativo, dessem o voto, conduzissem seus votos segundo conveniências do empregador. Isto é crime eleitoral, isto é um crime que não se admite, isto foi coartado, foi denunciado e foi levado a efeito em inquéritos e depois em processos contra esse tipo de conduta. O Ministério Público do Trabalho, pelo seu representante, Dr. José Lima, assegura que nós já temos mais de 300 denúncias nas eleições deste ano deste tipo de conduta. Eu reitero, é um ilícito. A Justiça Eleitoral está preparada e por isso é que fizemos um aditivo a este acordo, aperfeiçoando os mecanismos necessários para que haja um enfrentamento e, principalmente, elucidação, processamento e aquele que assim se conduzir submeterá às penas da lei. Da fala da ministra Carmen Lúcia durante a abertura da sessão da última quinta-feira. A gente, inclusive, já trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate uma entrevista justamente só sobre o assédio eleitoral, como que é a prática, como identificar, como denunciar, inclusive. Então, se você, porventura, não conseguiu acompanhar, vai no nosso YouTube, no nosso Facebook, em TV Correio da Manhã. Lá você vai ter acesso à nossa entrevista. Conversamos com uma advogada eleitoral para entender todo esse processo e, obviamente, como é configurado também o assédio eleitoral. Vai ser inaugurado nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, na verdade, às 3 horas da tarde, na Escola Municipal Sakurá, o segundo laboratório de iniciação científica Intramuros. O primeiro foi instalado na Escola Municipal Francisco Maria Dália, no interior. E é uma escola que é um projeto que é idealizado pela Secretaria de Estado em apoio com a FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica. O projeto conta com a parceria da Prefeitura de Teresópolis. O laboratório vai atender alunos entre 8 e 12 anos e permitir aos estudantes contato prático com a área da tecnologia orientada. As práticas no laboratório vão complementar teoria ensinada sobre o segmento, levando ali um aumento na qualidade do ensino fundamental. A gestão dos laboratórios cabe à FAETEC em parceria com os municípios. Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente realizaram na última segunda-feira diversas operações para reprimir ações incendiárias criminosas em parques do estado do Rio de Janeiro. Os agentes estiveram na região serrana, em Niterói e também na capital fluminense.
A Delegacia de Polícia de Meio Ambiente tem atuado de forma conjunta com delegacias distritais do interior para intensificar aí, no caso, as ações e identificar os responsáveis pelos atos criminosos. Até o momento, mais de 20 pessoas foram identificadas e são investigadas. Diligências também seguem para identificar outros envolvidos e responsabilizar criminalmente. Entre as ações realizadas estão perícias de local, oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança. Em Petrópolis, um adolescente foi conduzido à delegacia junto com o pai. Ele admitiu ter ocasionado um incêndio criminoso que devastou grandes áreas de vegetação no distrito de Pedro do Rio e também de Secretário nesse fim de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram mais de 1.412 incêndios florestais que foram extinguidos pela corporação em todo o estado desde a criação do Gabinete de Gestão de Crise na última quinta-feira, dia 12 de setembro. A gente muda de assunto e fala agora sobre o ponto facultativo no Rio de Janeiro, porque tem Rock in Rio, tem jogo válido pelas quartas de final da Libertadores da América no Maracanã e por isso foi decretado ponto facultativo. Mas é importante lembrar para você que nos acompanha que os hospitais e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, da Secretaria de Estado de Saúde, funcionam normalmente com atendimento 24 horas por dia durante os 2 dias de ponto facultativo em razão dos jogos dessa quarta de final da Copa da Libertadores e também do Rock in Rio. O atendimento ambulatorial nas unidades vai seguir os agendamentos já definidos para cada paciente. O serviço do SAMU 192 do município do Rio de Janeiro, único do estado que é operado pela Secretaria de Estado de Saúde, também vai funcionar 24 horas por dia. O Hemorrio, que é o maior hemocentro do estado, segue aberto para receber quem puder dedicar um tempo para salvar vidas, doando sangue. Basta ir até o local de 7 da manhã até as 6 horas da noite, na rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio. O novo posto de coleta do Hemorrio em Duque de Caxias também funciona normalmente durante esses dias, de 7 da manhã até as 2 horas da tarde, na rodovia Washington Luiz, número 3200, junto ao Hospital Municipal Dr. Moacir do Carmo. O Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, e o Rio Imagem do centro do Rio também vão manter os atendimentos de 7 da manhã até as 7 horas da noite para exames de raio-x, mamografia, tomografia e ressonância. As unidades Rio Farms, localizadas nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, vão manter o funcionamento também de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O atendimento ele é por meio de agendamento prévio. Então, se porventura você precisar de algum desses serviços, eles vão funcionar nessa quarta e quinta-feira, que são pontos facultativos na capital fluminense, por conta então desses eventos que vão ser realizados na cidade. Esse ponto facultativo ele tem justamente o objetivo aí de diminuir o fluxo de pessoas, já que o próprio Rock in Rio demanda uma grande quantidade de pessoas e, consequentemente, os jogos também da Libertadores, torcedores que vão para o jogo dessa quarta-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um outro intervalo rápido. Na volta, nós vamos abordar aqui os malefícios do cigarro eletrônico e as medidas que estão sendo adotadas pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Tudo isso você vai acompanhar após o intervalo, causas, os malefícios, as campanhas, qual é o atual cenário do país. Tudo isso daqui a pouco. Não saia daí, um intervalo rápido e a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta e nesta edição vamos conversar com Alessandra Trindade Machado, ela que é da Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e a gente vai abordar uma ação conjunta entre o INCA e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, contra o cigarro eletrônico. Ela vai aparecer aqui no nosso telão para trazer todas essas informações para a gente ao vivo. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença aqui com a gente. É um tema um tanto quanto importante e que também tem gerado muita polêmica. Muito obrigada pelo convite, em nome do Instituto Nacional do Câncer, eu agradeço a possibilidade, o espaço. De fato, é um tema relevante, é um tema emergente e a gente se pergunta, é comum a pergunta, por que realizar essa ação conjunta entre o INCA e a Fiocruz, né? Qual é o motivo? O que motivou essa sinergia? E o que a gente pode dizer sobre isso é que a parceria INCA e Fiocruz nesse momento ela é estratégica, porque nós teremos a sinergia entre duas instituições, que são duas instituições públicas de excelência. Elas serão reunidas, né, para pesquisar uma vasta literatura
E aí nós temos duas instituições com uma vasta experiência em pesquisa científica, em vigilância epidemiológica e com expertise em formulação de políticas públicas de controle do tabaco e avaliação do impacto dessas políticas. Então, uma sinergia muito importante. Nesse sentido, a partir dessa união, desse termo de cooperação, serão possíveis serem conduzidos estudos robustos, de alta qualidade, tanto estudos qualitativos como estudos quantitativos sobre o uso dos cigarros eletrônicos, sobre os seus potenciais malefícios, porque já existem relatos, mas é importante que isso seja consolidado em níveis nacionais. Os efeitos, então, como eu disse, de longo prazo, o conteúdo do líquido desses produtos que estão sendo comercializados no Brasil, tudo isso para quê? Para gerar evidências sólidas e propor ações eficazes de combate e de enfrentamento na área da saúde pública. Ou seja, é uma ação fundamental para que ocorra uma produção de um conhecimento diretamente aplicável para a implementação de políticas para o enfrentamento desse problema. Perfeitamente. Quando a gente fala sobre o cigarro eletrônico, essa não é inclusive a primeira vez que o Correio Petropolitano Debate aborda esse tema. A gente inclusive tem uma regulamentação da Anvisa de abril desse ano que mantém a proibição aqui no país, mas a gente consegue ver inclusive o uso ainda muito grande, digamos, desse produto aqui no país. O que de alguma forma estaria faltando, seja dos órgãos de segurança, dos órgãos governamentais, para de fato essa proibição ela ser realmente identificada e também, nesse caso, se necessário, penalizada por aqueles que ainda utilizam? Sim. E você falou de um ponto extremamente importante que diz respeito justamente aos desafios que a gente tem hoje referentes a esses dispositivos, né? Então, você citou essa questão do comércio. Eu vou citar alguns outros e vou mencionar as ações que nós imaginamos que podem ser implementadas. Mas então a gente tem também um outro grande problema, que é a falsa percepção de que esses produtos são menos nocivos. Ou seja, esses produtos são propagandeados, entre aspas, né, porque a propaganda é proibida, mas eles são difundidos como produtos menos nocivos que os cigarros convencionais, produtos para ajudar no tratamento do tabagismo. Em contraposição a isso, ao mesmo tempo em que se dissemina que são produtos de menor risco e que seriam importantes para ajudar no tratamento do tabagismo, eles são produtos altamente atrativos. São produtos que a gente diz high-tech, né, altamente tecnológicos, apresentam uma infinidade de designs, de sabores, que emitem aromas dos mais diversos. Então, como pode um produto dito como direcionado para o tratamento ter um apelo tão atrativo para o público jovem, o público principalmente de 15 a 24 anos? É uma incoerência. E um outro desafio que a gente tem também muito grande é o marketing nas mídias sociais. Apesar da propaganda ser proibida, a gente tem um marketing disseminado nas mídias sociais e às vezes por influencers que nem estão no Brasil. Ou seja, a gente tem um marketing transfronteiriço que vem de outros países. A gente tem a normalização do uso nos filmes. Então, não propagandeando uma marca, mas ali o personagem aparece usando um vape, né? O acesso, como você estava mencionando, a questão do comércio ilegal desses produtos, que é um grande desafio, a venda também em plataformas digitais. Enfim, um outro grande desafio também é a composição química desses produtos, que eles têm sais de nicotina. Esses sais de nicotina, ou seja, ao invés ali de usar a folha do tabaco, o tabaco picado, como acontece no cigarro convencional, eles usam sais de nicotina. Já é algo sintético. E os sais de nicotina têm um poder muito maior de causar dependência química. É muito mais rápida. Então, nós temos essa série de desafios a serem enfrentados, e esses desafios, eles envolvem, então, coibir comércio ilegal desses produtos por meio de ampliação dessas ações de fiscalização e também de capacitação
Quer dizer, os profissionais já são capacitados, mas aprimoramento, ampliação dessa capacitação de profissionais para atuar nessas fiscalizações, tanto da venda ilegal, porque existe essa venda ilegal não só em lojas físicas, como pela internet. Uma coisa muito importante, nós temos aí o Rock in Rio, então é importante que haja fiscalização da comercialização em eventos que são voltados para grandes públicos jovens, isso também é importante. E campanhas de conscientização mais amplas e direcionadas, então, para educar a população sobre os riscos à saúde e desconstruir esses mitos sobre segurança desses dispositivos. Perfeitamente, Alessandra. Inclusive, vale lembrar para quem está nos acompanhando, a própria Alessandra citou, hoje é muito comum, infelizmente, apesar de todo esse cenário que a gente está apresentando aqui, dos malefícios que já foram citados, inclusive uma dependência química até muito maior, muito mais rápida do que o tabaco comum, digamos assim, você ainda tem aí um público, né, muito jovem, como foi citado, entre 15 e 24 anos, e essas consequências desse consumo desse produto, elas podem não chegar nesse momento agora, mas a gente pode ter futuramente, e aí o INCA como um todo também já traz até dados e estimativas, por exemplo, Alessandra, até de câncer de cabeça e pescoço, que geralmente são diagnosticados numa fase adulta, numa idade mais avançada. E a gente vê aí também, então, nesse caso, a nicotina dentro também do vape, como é conhecido, ou o cigarro eletrônico. Ou seja, de fato, é necessária uma interlocução não só entre os agentes de saúde que estão ali capacitados para atender esse público, para passar as informações específicas, técnicas do porquê que faz mal, mas também das forças de segurança, de fiscalização, até do próprio governo federal, dos políticos, do Congresso como um todo, para até mesmo criação de leis que possam, de alguma forma, garantir que essa população não consiga esse acesso. Porque se hoje a gente tem a internet como um dos principais alvos para comercialização, tendo em vista até esse público-alvo, que são esses jovens, é necessário um olhar mais atento também para essas plataformas e, de alguma forma, penalizar também essas plataformas que possibilitam, que liberam essa comercialização. Exato, há um amplo potencial aí de aprimoramento legislativo, inclusive da mesma forma que nós apoiamos e defendemos com subsídios técnicos projetos de lei contra a liberação dos dispositivos eletrônicos para fumar, apesar da regulação da Anvisa, existem aí tramitando projetos de lei que vão contra essas medidas que nós defendemos. Então, é um olhar o tempo todo vigilante, atento, e por isso que nós precisamos de dados robustos para fundamentar e justificar ainda mais essa manutenção da regulação da Anvisa de proibição da comercialização desses produtos no Brasil. Inclusive, nós temos dados de que em países onde esses produtos foram liberados, por exemplo, o Reino Unido, ele teve uma linha de atuação muito em defesa da liberação dos cigarros eletrônicos para o tratamento do tabagismo. O que se viu no Reino Unido hoje, o que se vê, na verdade, no Reino Unido hoje, é uma explosão do consumo de cigarros eletrônicos por jovens. Ou seja, um produto que era dirigido para adultos fumantes está sendo utilizado por jovens. Então, lá a prevalência de uso entre jovens, que era de 8% em 2017, subiu para 24% em 2022. Ou seja, o produto não cumpriu o objetivo a que ele foi proposto, que era para a cessação. Então, na verdade, é isso que a gente observa. E importante também, a gente está falando dos efeitos, né, dos cigarros eletrônicos, a gente está vendo muito a questão ambiental aí hoje, né? Os cigarros eletrônicos, eles têm um potencial de causar malefícios por causa do descarte inadequado de baterias de lítio, por exemplo. Eles são produtos descartáveis, há a linha de descartáveis e a linha que podem ser reutilizados. Riscos de explosões, porque é um eletroeletrônico, né? Há também um problema da ingestão acidental de líquidos por crianças, por menores, porque eles vêm ali
em vidrinhos, né, em São recipientes embalagens muito pequenos, né? e muito pequeno, colorido, cheiroso. Então, a criança, se o usuário não tomar cuidado, uma criança pode pegar, que é cheiroso, é docinho, ela pode ingerir aquilo acidentalmente. E a gente falando em câncer, né? Algo importante também da gente mencionar é muito propagandeado que a fumaça, que o vapor dos cigarros eletrônicos seria mais inofensivo, porque não há combustão do tabaco. Mas, na verdade, o que a gente sabe é o seguinte, que na composição dos cigarros eletrônicos tem propileno glicol e glicerol. Essas duas substâncias, elas são proibidas para uso inalatório. Então, por si só, os cigarros eletrônicos já deveriam ser proibidos porque tem em sua composição substâncias que são utilizadas de forma inalatória. Então, deveriam ser proibidos. E o propileno glicol, quando ele é aquecido, mesmo que não seja combustão como o cigarro convencional, ele produz formaldeído, que é cancerígeno. Então, existe essa associação, sim, com o câncer, a associação com formaldeído é comprovada, não é uma associação provável, ela é uma associação já validada. Então, e além disso, a gente tem problemas pulmonares agudos, como o EVALI, que é um problema pulmonar que atingiu uma série de americanos, principalmente em 2019, uma doença aguda que é chamada de pulmão em pipoca, por causa do aspecto que os pulmões assumem na radiografia, e podem levar até a óbito. Ou seja, são uma série de malefícios, né, cardiovasculares, respiratórios, e tosse, convulsões, por causa da possibilidade de intoxicação aguda. Por isso a importância desses esforços. Com certeza, Alessandra. E quando você fala sobre essa questão, até próprios malefícios, é importante lembrar para quem está também nos acompanhando, justamente por ser um produto que é proibida a comercialização, a venda, até mesmo o transporte de países do exterior para o Brasil, é algo que você não tem, por exemplo, quando você compra esse produto, você não tem ali quais itens eles estão, quais produtos estão dentro daquele líquido na qual você está comprando. Enfim, são questões que também passam pela Anvisa, tem todo um trabalho, um teste, e que isso não é testado, isso não é comprovado. Então, não necessariamente você vai comprar um frasco hoje que vai ter as mesmas substâncias da semana que vem. Esse é um outro ponto também que é importante a gente ressaltar aqui. E, Alessandra, você acabou de citar duas substâncias que são proibidas, no caso, para inalação. E a gente claramente já vê isso dentro do cigarro eletrônico. Como que está também a cobrança, até mesmo por parte, né, dos institutos, de profissionais de saúde, de pesquisas científicas que comprovam essas substâncias dentro do cigarro eletrônico, até mesmo para que a Anvisa possa ampliar essa regulamentação e, de alguma forma, proibir também o uso aqui no país? Sim, então, por isso é que tem toda essa regulamentação, porque como o uso é proibido, né, do propileno glicol e do glicerol, e eles são usados nos cigarros eletrônicos, isso também justifica uma proibição da comercialização dos produtos, né? E um dos objetivos justamente dessa ação conjunta, dessa sinergia entre INCA e Fiocruz, é verificar, na verdade, seria o termo correto, verificar a composição química desses produtos que estão chegando no Brasil. Na verdade, seriam produtos que são apreendidos, né, pela Receita Federal, Polícia Federal, para verificar o que a população brasileira, o que os jovens brasileiros estão consumindo, qual é esse conteúdo. E justamente para apoiar a Anvisa nessa regulamentação, para dar uma maior robustez científica para as decisões da Anvisa. Perfeitamente. Alessandra, aproveitando essa ocasião, a gente tem, porventura, números referentes a cigarros eletrônicos no Brasil? Existe uma estimativa, mapeamento de usuários já desse produto, do cigarro eletrônico? Sim, a gente tem um inquérito nacional, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, é a última que foi realizada em 2019, ela informa que nós temos 1 milhão de usuários de cigarros eletrônicos no país. O Brasil ele tem 203 milhões de habitantes, então 1 milhão seria um pouco menos de 1% da população.
O que acontece é que, apesar desse percentual ser baixo comparando com o cigarro convencional, o que acontece? 70% desse 1 milhão está concentrado no público jovem de 15 a 24 anos. Essa é uma grande preocupação. E em relação, então, qual que é o perfil, né? O perfil desse usuário, de acordo com essa pesquisa nacional, é um perfil de jovem, mais concentrado em jovens de 15 a 24 anos, é mais prevalente nas regiões centro-oeste e sul do país, mais prevalente no sexo masculino e entre pessoas que têm ensino fundamental completo ou superior, ou a mais. Ou seja, na verdade é diferente dos cigarros convencionais, porque os cigarros convencionais, eles são mais prevalentes em quem tem um nível socioeconômico e grau de instrução menor. Justamente por causa do preço desses produtos, da dificuldade de aquisição, algumas vezes as pessoas importam, enfim, então nós temos esses dados. E a experimentação, um grande problema hoje que vem se enfrentando, apesar de que da prevalência do uso ser baixa, há uma preocupação com a experimentação. A experimentação gira em torno de 20%, concentrada nos jovens, e a experimentação é uma porta de entrada para o indivíduo se tornar dependente, principalmente jovens, né, que tem ali o cérebro numa fase de maturação. Tem uma parte ali do cérebro, que é o lobo pré-frontal, que é uma parte do cérebro que está relacionada com cognição, com poder de decisão, e essa parte é principalmente afetada pela nicotina num cérebro em maturação. E então isso é muito preocupante. A gente acompanhando diversos motivos aqui para você que está em casa também, mostrando o porquê que o cigarro eletrônico também é muito perigoso. Já se ouviu muito falar que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que o cigarro convencional. Inclusive, eu já escutei essa frase. Mas a gente pode acompanhar junto com a Alessandra aqui o quanto isso não é verdade. A gente tem aí diversos pontos importantes e que podem gerar um grande impacto ruim, negativo na saúde, principalmente desses jovens. Quando a gente pega todo esse contexto, a gente tem também que relembrar para você que está nos acompanhando, justamente pela proibição também desse tipo de produto aqui no país, não existe uma propaganda que mostre justamente os malefícios. A partir do momento que você vai comprar um cigarro, por exemplo, convencional, o rótulo já vem avisando, existe um risco, você pode ter algum tipo de complicação, o que não acontece, por exemplo, com os famosos vapes, são produtos basicamente eletrônicos, que parecem uma bateria, uma chave, enfim, um utensílio, que você guarda na bolsa e que não tem nenhum tipo de aviso sobre os malefícios que ali estão. E quando a gente pega, e aí trazendo não só a parte também da saúde, a gente pode ter um impacto, um gasto futuramente muito maior com tratamentos de câncer, você pode ter um custo maior na saúde pública como um todo, tendo em vista o uso excessivo desse tipo de produto. Vale lembrar, né, Alessandra, para quem também está aqui com a gente, 2019, a gente teve aí a pandemia, um período em que o digital se tornou muito mais ativo, muito mais diário, digamos assim, na vida da população, o que pode indicar, obviamente, até que esses números já tenham aumentado referentes ao que a gente apresentou, né? Exatamente. Então, nós aguardamos os resultados dos próximos inquéritos nacionais e também um dos grandes benefícios dessa ação conjunta INCA-Fiocruz é justamente fortalecer esse monitoramento epidemiológico no nível nacional. Manter esse monitoramento constante dos dados atualizados para que nós possamos ali enfrentar de uma forma efetiva, com políticas públicas direcionadas ao público-alvo e ações abrangentes. Perfeitamente. Alessandra, alguma outra informação importante que talvez não tenhamos ressaltado que você gostaria de comentar? Nossa, eu gostaria somente de agradecer o espaço, como eu disse ali no início, em nome do INCA, e como estudante, como aluna da Fiocruz também, nós estamos muito felizes e muito honrados com essa oportunidade e com a possibilidade de trabalharmos juntos. É essa mensagem que eu gostaria de deixar. A gente que agradece, Alessandra, pelo espaço, pela disponibilidade, por conversar com a nossa equipe, explicar um pouquinho, falar sobre esse tema,
que a gente tem visto aí cada vez mais jovens, de fato, utilizando o cigarro eletrônico e em muitos casos a gente sabe também que não tem ali a instrução necessária, não tem os conhecimentos referentes àquele produto que está sendo utilizado. Obrigado pela sua presença aqui com a gente e, é claro, o espaço está aberto para atualizações e novos dados. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Assim, a gente termina essa edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.